Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração, presente no ambiente onde você se encontra e atuante de uma forma maravilhosa na sua vida pessoal e familiar. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que temos de estarmos juntos, de podermos, através da internet, através dessa live, mais uma vez, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossa vida. E hoje, sexta-feira, mais um episódio da série Nossas Histórias da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Eu quero que você prepare o seu coração, porque com certeza Deus vai falar contigo através dessa história de hoje. Eu quero convidar você que já está conosco a compartilhar essa live, a deixar o seu comentário, e se você se sentir bem de curtir essa live, curta, né? E comente. O seu comentário é muito importante para que a gente possa avaliar tudo aquilo que Deus tem feito. E não se esqueça que quando nós ouvimos o que Deus tem feito na vida das outras pessoas, nós estamos dando oportunidade a Deus de agir na nossa vida. Hoje está conosco Maurício Martins, nosso irmão de fé, líder na nossa igreja, e que vai contar um pouco da sua história com Jesus. Eu quero dar oportunidade a ele de cumprimentar você. Boa noite a todos, paz seja convosco. É uma grande alegria de eu estar aqui participando dessa noite de lives, né, das nossas histórias da Igreja Quadrangular. Estou muito feliz e que Deus possa me abençoar a vida de outras pessoas com o meu testemunho. Que bom! Então já estaremos em seguida dando início a mais essa história daquilo que Deus tem feito através da primeira igreja do Evangelho Quadrangular, na vida dessa cidade, na história desse povo que congrega e que anda com Deus aqui na primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Mais uma vez eu quero te convidar, quero pedir o seu auxílio para que você esteja compartilhando essa live. Muito importante você deixar o seu comentário e também o seu like. E então vamos dar início, né, à história de hoje. Maurício, quando a sua história com Deus começou, não foi o amor de Deus que você percebeu primeiro. Quem te apresentou a Jesus de uma forma diferente? Bom, como todos me conhecem, eu fui de outra denominação por 18 anos, né? Foi aí que eu conheci a minha namorada, minha futura esposa hoje, né? Minha esposa, Clariana, né? E desde então eu comecei a entender algumas coisas na minha vida, pois o amor aproxima, e as pessoas, e não foi diferente comigo, pois teve essa aproximação e fez com que eu mudasse minha vida. Que bom! Quando você começou a frequentar a igreja quadrangular aqui com a Clariana, como era o teu comprometimento? Bom, meu comprometimento, já depois de casado, eu comecei a frequentar a igreja do Evangelho Quadrangular, né? Então, mas eu não tinha o compromisso, né? E às vezes sempre ela me convidando, sempre eu indo, mas sempre faltando. E não era aquela coisa que a gente tem hoje, aquele compromisso, né? Então, eu não tinha entendido as coisas da minha vida. Então foi assim que tudo começou na minha vida. E como é que você foi pego de surpresa
e Deus te fez parar para prestar atenção em outras coisas? Bom, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí um domingo para mim andar de moto e acabei quebrando meu pé, né? E foi aí que tudo começou, foi aí que eu comecei a pensar em algumas coisas e minha vida teve sentido, né? Eu sempre falo que se não for pelo amor, é pela dor. E eu fui pela dor. E diante disso, como foi, diante desse acidente, diante dessa situação de acabar quebrando o pé, né? Como foi essa caminhada de recuperação através da colocação dos pinos e o que Deus realizou já nessa fase da sua vida? Então, a partir disso que eu quebrei meu pé, eu tive um processo, né, que a gente fez. Eu fui direto fazer um raio-x e tal, e no raio-x não deu nada. Então eu voltei para minha casa, né, e lá eu aguardei 10 dias. Só que a dor começou a só piorar. Então eu decidi ir novamente ao hospital e fazer mais alguns exames, né? E então constatou-se que estava quebrado. E direto eu já fui para a sala de cirurgia, né? Onde foi feito a cirurgia, né? E precisou fazer tudo. O médico me operou, foi muito tenso porque já estava 10 dias quebrado, então teve um pouco de complicação até na hora, mas graças a Deus deu tudo certo. E após a cirurgia eu voltei ao médico, né? Após a recuperação desses dias do pinos, foi colocado pinos e tal, eu voltei ao médico para fazer a retirada desses pinos. E o médico ali ficou tentando por muitos minutos. E ele até falou assim para mim: olha, eu vou tentar a última vez, porque eu não estou conseguindo tirar, e se eu não conseguir, eu vou ter que fazer uma nova cirurgia. Foi aí que eu pensei, assim, né, comigo. Deu um estalo na minha cabeça, e eu pensei assim: não vai precisar, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus não vai precisar. E pois já tinha sofrido muito, né? E graças a Deus não precisou. E daí a gente voltou para casa e deu tudo certo. Então, depois de toda essa dificuldade, de momentos de dores e com certeza de angústia, né? Porque na aflição de conseguir ou não tirar, fazer cirurgia, eu vejo aqui o teu testemunho de que você já olhou para Jesus e teve a certeza, digamos assim, de que Ele ia te ajudar, né? Você mesmo disse aqui que você já tinha sofrido muito, né? E por isso você declarou até que em nome de Jesus não precisaria fazer a cirurgia para tirar esses pinos. Mas e depois? Depois de vencer essa fase, começou uma etapa que se tornou mais difícil e prolongada, né? Que sentimentos você tinha nessa fase? Você pensava que Deus não estava preocupado com você? Ou o que você pensava sobre aquela situação que não chegava ao fim? Na verdade, voltei para casa, né? E daí começou o processo de fisioterapia, onde eu achava que estava tendo pouca recuperação, né? Tinha muita dor. Foi uma cirurgia, vamos dizer assim, até simples, mas eu tinha muita dor e eu achava que eu não ia voltar mais a andar, a correr, né? Nunca mais. Mas nunca fui de reclamar e nem de murmurar as coisas, porque eu confiava em Deus e acreditava que Ele poderia me curar, né?
E eu acho que se a gente ficar reclamando, só piora as coisas. Então, graças a Deus, isso eu enxergava na minha vida, né? Mas tudo isso demorou longos 3 anos de muita dor e de muito sofrimento, muleta, tristeza, além de muito choro diariamente. Diante de tudo isso que você viveu, né? Essa fase da fisioterapia, se esforçando, fazendo e parecendo que não havia resultado nenhum, você mesmo acabou de dizer que levou 3 longos anos de muita luta, muita dor, você teve que usar muleta, você se sentia muito triste e com certeza muitas vezes também você chegou a chorar diante de Deus por causa disso. Deixa eu te fazer uma pergunta, por que você acha que a sua recuperação demorou tanto? Eu acho, pastor, porque eu precisava acertar muita coisa na minha vida, sabe? Assim que Deus usa as coisas loucas, como Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, foi assim na minha vida, né? Eu achava que eu tinha tudo sob controle, mas eu não fazia as coisas que era para mim fazer. Então eu vejo assim que Deus foi um agir na minha vida, teve um agir na minha vida, para que eu pudesse entender essas coisas que eu estava passando. Então, você acha que essa recuperação acabou demorando um pouco mais, porque você não conseguia enxergar, digamos assim, aquilo que Deus estava fazendo na tua vida, é isso? Exatamente. O pouco entendimento que a gente tinha, falta de conhecimento falta da de palavra, conhecimento da palavra, né? falta de comprometimento. E Deus estava me trazendo aos poucos, né? E eu acho que tudo tem um caminhar. Foi assim comigo. E quando foi que tudo isso acabou? Esse sofrimento, essa agonia, quando foi que tudo isso acabou? Mal sabia eu, pastor, que o meu Deus estava me tratando para depois me curar. Fiquei muito feliz quando eu entendi, porque quando a gente se deixa ser usado por Deus, a vida da gente começa a mudar, né? Pois eu não conseguia andar direito, mas por muita dor no meu pé, mas no final de 3 anos de tanta luta com Deus, eu entendi o porquê de tudo isso na minha vida, né? E fiz uma oração. Foi aí que eu fiz uma oração bem simples de arrependimento, pedindo para que Deus, de arrependimento e de conversão, porque eu precisava melhorar, eu precisava sarar, eu precisava entender algo maior na minha vida. E foi um dia assim que eu dormi com dor, com muita dor, com dificuldade, e eu acordei curado e sem dificuldade nenhuma, sabe? Sem dor, sem nada. Daí eu entendi, mas por causa daquela oração que eu fiz, por causa do arrependimento, por causa do entendimento que Deus me deu. Então nós poderíamos dizer que foi nesse momento em que, antes até de você receber a tua cura, quando você se colocou diante de Deus, quando você fez essa oração de arrependimento, aonde você se colocou nas mãos do Senhor, nós podemos dizer que foi nesse momento que você entregou a tua vida para Jesus? Sim, pastor. Foi isso? Que eu comecei a entender de verdade. Que bom. Você viveu, né, um milagre físico que Deus realizou, tirando toda a dor, né? E isso por si só já é algo maravilhoso, porque é muito bom a gente ter a certeza no coração daquilo que Deus fez. E como você disse, você deitou com dor e acordou curado. Mas qual é o maior milagre que Jesus fez em sua vida? Bom, hoje eu não tenho
mais nenhuma dor, não tenho nenhuma sequela, porque geralmente quando a gente faz uma cirurgia a gente fica, né, com uma dificuldade. Eu posso dizer que eu fui curado 100%, e eu vejo assim que Deus permitiu em minha vida, pois Ele me resgatou, me curou e me salvou. Tudo isso com entendimento, para a glória de Deus. E isso hoje eu me sinto muito feliz, porque quando a gente tem entendimento, a gente muda o viver, a gente muda o agir na nossa vida, e a gente acaba sendo, vamos dizer, juiz da gente mesmo. Né? Então eu fico muito feliz, porque Deus fez tudo isso na minha vida. Então você, digamos, pode testificar e atestar que o maior milagre na tua vida foi ter um entendimento de que Jesus veio para nos salvar, e que andarmos com Jesus, recebê-lo como Salvador na nossa vida, com entendimento, compreendendo que Jesus veio para resgatar a comunhão nossa com Deus. Esse é o maior milagre que nós podemos ter. Eu sempre falo, pastor, que quando Deus permitiu que eu quebrasse o meu pé, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque foi o início do entendimento que o Senhor colocou na minha vida. Eu gosto de usar muito, e você sabe disso, um texto de Romanos 8:28, que diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor e vivem debaixo do seu decreto. Ou seja, Deus usa todas as situações para nos abençoar. E você frisou muito bem, não foi Deus que quebrou o teu pé. Deus permitiu que isso acontecesse para que você pudesse experimentar o agir dele na tua vida, nesse processo que, como você testificou aqui, levou 3 anos, e Deus foi trabalhando para que você alcançasse esse entendimento, essa compreensão do valor que é entregar a sua vida a Jesus. E eu fico muito feliz de ouvir o teu testemunho, e eu dou graças a Deus por você frisar essa palavra entendimento, porque as pessoas, elas não entendem, né, justamente essa obra de Jesus, uma obra de amor, uma obra de sacrifício, uma obra de resgate, e as pessoas não entendem como isso faz diferença na nossa vida. Então, é muito bom poder frisar e repetir isso, que Jesus morreu por todos, não existe ninguém que esteja fora desse alcance do amor de Jesus através do seu sacrifício. E o Maurício frisou uma coisa, lembrem que quando ele falou da oração simples que ele fez a Deus, ele frisou uma oração de arrependimento e conversão. Quando a gente se arrepende, quando a gente se coloca nas mãos de Jesus, nós alcançamos a vitória e a nossa vida muda, é transformada. Por isso eu quero te fazer mais uma pergunta. Quando você fala que tudo que Deus fez, Ele fez com entendimento, o que você quer dizer? Bom, eu quero dizer, pastor, que a gente precisa refletir um pouco sobre a vida da gente, né? Porque às vezes a gente age muito por impulso, né? Pelo velho homem, por atitudes, e a gente precisa ser um pouco exemplo. A gente precisa viver um pouco até o que Jesus viveu. Então a gente precisa prestar mais atenção nas coisas que a gente faz, no que a gente testifica, no que a gente fala, como a gente vive, para que a gente possa ser uma referência, para que a gente possa ser um exemplo e não, de repente, um testemunho na vida das pessoas.
diante de tudo isso que nós ouvimos aqui do nosso irmão Maurício Martins, nós entendemos o seguinte, que esse agir de Deus na nossa vida não é só suprir as nossas necessidades, como aconteceu com ele na questão física. Ele foi curado, milagrosamente ele deitou com dor e acordou sem dor nenhuma. Deus faz milagres, o mesmo Jesus do passado é o Jesus de hoje. Mas uma coisa que o Maurício deixou implícito naquilo que ele nos contou é que essa ação de Jesus, ela começa do lado de dentro e termina do lado de fora, ou seja, essa ação divina, esse arrependimento, essa conversão, esse permitir que Jesus trabalhe na nossa vida, ele entra e vai nos mudando. O Maurício acabou de dizer, é uma mudança de rumo, a gente não vive mais reativamente, a gente aprende a seguir princípios, a tomar atitudes, a fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus, e isso traz para nós e para os nossos familiares a bênção que precisamos. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta, Maurício. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão conosco aqui. Quero que você olhe ali e fale para esse povo que está nos ouvindo. Que mensagem você gostaria de deixar para quem está se sentindo sem expectativa e sem entender o que está acontecendo com a sua vida? Não a sua, a deles. Bom, eu acho que primeiramente a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo na nossa vida. Depois a gente fazer uma renúncia, fazer uma oração, pedir ao Senhor, entregar os nossos caminhos ao Senhor. Eu até citei um versículo aqui que fala lá em Mateus 6,33, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente tem o costume de colocar primeiro as nossas coisas na frente de tudo, e não as coisas de Deus. A gente tem que aprender que primeiro são as coisas de Deus, que são as mais importantes. Eu vejo que na minha quebradura, era um ossinho bem pequenininho do meu pé, mas Deus não queria tratar aquele ossinho, Ele queria tratar a enormidade que estava dentro de mim, toda errada. Então eu precisava enxergar e eu não estava conseguindo enxergar isso na minha vida, mas Deus permitiu. Eu digo assim, que com muita alegria, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, para que abrisse os meus olhos, mas não os meus olhos visual, mas os espirituais. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, eu vejo de forma diferente, porque o Senhor me resgatou, o Senhor me salvou e o Senhor me curou. Então, Jesus é o Senhor hoje, eternamente e para sempre. Amém. Então você que está vivendo uma situação como a que foi citada, você que talvez não esteja esteja olhando para a sua vida e não enxergue com boa expectativa o que você tem pela frente, talvez você esteja desesperançado, né? Talvez você esteja sem saber o que fazer. Eu quero que você guarde as palavras do Maurício no seu coração e se volte para Jesus. Se volte para o Senhor e faça como o Maurício fez. Ele deu a Jesus a oportunidade de agir na sua vida. E eu preciso falar isso para que você entenda. Jesus jamais vai agir na sua vida se você não se voltar para Ele. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. E somente se ela for aberta é que Ele vai entrar e vai cear com essa pessoa, ou seja, vai ter comunhão, vai poder agir.
Eu quero só frisar isso, que o que mudou a vida do Maurício foi se voltar para Jesus, foi olhar para ele, como ele frisou, com entendimento, entendendo que Deus pode fazer todas as coisas na nossa vida, mas nós precisamos querer que Ele faça. Tem que existir em nós esse desejo de permitir que Deus trabalhe na nossa vida. O Maurício, em um momento, enxergou isso, se arrependeu, se colocou diante do Senhor e orou, pedindo ao Senhor que o ajudasse. E a vitória veio, ele foi curado. Mas ele foi curado fisicamente, mas também foi curado espiritualmente, foi curado emocionalmente. E Deus tem feito na vida dele uma grande transformação, tem abençoado a sua vida, tem abençoado a sua família, tem trazido sobre ele grandes vitórias. Porque quando nós convidamos Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, nós recebemos dele a ajuda tão necessária para o nosso crescimento e para que possamos desfrutar da palavra de Paulo que diz em Romanos que nós somos mais que vencedores. Então não perca essa oportunidade. Eu vou orar, nós vamos orar agora, né? E eu quero orar por você. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, confesse isso agora, convide Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, entregue, coloque a sua realidade, a sua necessidade, coloque a sua vida, a sua família, a sua casa, coloque o seu lar, sua vida profissional, financeira, nas mãos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que, segundo as riquezas de Deus, nós somos supridos em tudo, por causa de Jesus Cristo, seu Filho. É promessa dele. Então, vamos orar. Se você puder, ore comigo. Se você não souber como fazer ou não quiser, simplesmente coloque suas mãos na posição de receber e receba essa oração. Querido Pai, nesse momento, Senhor, nós te somos gratos, somos agradecidos a Ti, Senhor, por mais esta vitória, por mais esta história, Senhor, que faz parte, Senhor, de tudo aquilo que tens feito na primeira igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Seixas. Senhor, esta obra é Tua e nós te louvamos, Deus, porque sabemos, Senhor, que Tu tens agido na vida do Maurício, na vida da sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos. Mas sabemos, Senhor, que Tu sempre estarás agindo na vida de toda aquela pessoa, Senhor, que se voltar para Ti, que Te buscar, Senhor, e que colocar diante de Ti a sua necessidade, a sua dificuldade, o obstáculo, a adversidade. Eu creio, Senhor, que o mesmo Jesus de hoje é o Jesus que deu vista, Senhor, ao cego Bartimeu, é o Jesus que ressuscitou Lázaro, é o Jesus que curou os 10 leprosos, é o mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes, é o mesmo Jesus que expulsou demônios, é o mesmo Jesus que foi à cruz por amor por nós e que hoje se assenta à direita do Pai. E quando nós nos unimos em oração, Ele está lá no terceiro céu, ao lado do trono de Deus Pai, e Ele diz sim e amém para todas as nossas orações, e os céus se movem, o Senhor
põe os seus exércitos celestiais para nos abençoar, para aplanar caminhos, para trazer solução, para trazer estratégias, capacitação, sabedoria, discernimento e entendimento para que possamos seguir em frente e sermos mais que vencedores naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Tome posse, receba essa bênção na sua vida. Tome posse, continue buscando no Senhor. Tome posse, continue querendo mais de Jesus, se achegue a Ele, procure estar na sua casa, ouvindo a sua voz, através da pregação, através das lives, através de toda oportunidade. Então, deixe Deus trabalhar na sua vida, porque eu tenho certeza que o Senhor tem sempre muito mais, e Ele sempre faz mais do que pedimos ou imaginamos. É em nome de Jesus que eu profetizo, que eu declaro a vitória na sua vida, para a glória dEle, somente dEle. Amém. Tome posse, amado. Eu quero agradecer a você que esteve conosco. Mais uma vez eu quero te convidar a fazer chegar essa live a outras pessoas. Você vai poder seguir, se você quiser assistir novamente no YouTube, vai estar lá na página da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular no YouTube, vai estar no Instagram também e no Facebook da Primeira Igreja. Então, procure e também faça com que chegue a mais pessoas, para que o nome de Jesus seja glorificado. Antes de eu me despedir de você, eu quero dar a oportunidade ao nosso irmão Maurício Martins de se despedir de você. Quero agradecer por essa oportunidade. Quero fazer um convite às pessoas que também querem ser abençoados como eu fui, a participar nos nossos cultos, né? Apesar da pandemia, a gente está tendo os cultos ainda nos domingos, e ser abençoado, como eu também sou muito abençoado nessa primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Sengés, através dos meus pastores, que é o pastor Luiz Carlos, a pastora Helene e também a pastora Eli. Então venha participar conosco e ser abençoado como eu estou sendo. Amém. Amém. Eu quero então, antes de me despedir, só reforçar o convite do Maurício. Domingo, 9 horas da manhã, 19h30, nesse domingo inclusive Santa Ceia. Venha estar conosco, venha participar conosco, seja abençoado. E eu quero convidar você para convidar outras pessoas para estar conosco na live de terça-feira próxima e também na próxima sexta, com mais uma de nossas histórias na sexta-feira. Então, eu me despeço desejando que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê a paz.